Olá, meu nome é Bruno Moura e eu vou apresentar sobre meu projeto de iniciação científica, estimando o número de clusters no algoritmo Camin's no HPCC Systems. O meu orientador é o professor Dr. Renato de Oliveira Moraes, do Departamento de Engenharia de Produção. Eu sou um aluno do Departamento de Engenharia Civil e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Primeiramente, a motivação desse estudo é as coisas estão clusterizadas assim como pessoas estão agrupadas. Se a gente tem uma base de dados, é comum que apareçam tendências de agrupamento, bem como na sociedade pessoas de gostos similares, de experiências similares, tendem a se juntar, formar grupos de amigos. Coisas também podem seguir esse processo, porém não de maneira autônoma, da forma como os humanos prosseguem, mas sim necessitam ser clusterizadas. Assim, o algoritmo Camin's surge como um algoritmo de clusterização não hierárquico, ou seja, ele exige que o número de clusters seja um input e ele divide a amostra de dados em K grupos, tal que a média distância dos dados ao centroide mais próximo é a menor possível, ou seja, o menor erro possível. A base de dados está mais agrupada, mais próxima do centro do cluster. Nesse método, assim como disse anteriormente, o número K de grupos é um input. Ele necessita ser fornecido pelo usuário e conhecido previamente. O algoritmo Camin's funciona da seguinte maneira, aproximadamente. Você tem um input de K grupos e N pontos multidimensionais de dados. Você vai pegar esse input e jogar dentro do algoritmo, que vai calcular a distância até o centroide mais próximo, mudar o centroide e aproximá-lo, mudá-lo de maneira que ele fique mais próximo dos dados e essa distância seja a menor possível. E repete isso diversas vezes até encontrar o centroide mais ótimo para aquela base de dados. Como principais objetivos é fornecer algoritmos capazes de estimar o número ideal de clusters dentro do HPCC Systems, formar uma caixa de ferramentas que o usuário consiga acessá-la e não necessite previamente conhecer o número de K grupos daquele dataset. Cada dataset tem sua unicidade, cada um tem melhor K número de grupos e a função, o principal objetivo desse projeto é justamente fornecer ao usuário qual é o número ótimo de K grupos, de maneira que o algoritmo não seja o mais eficiente possível, mas também o erro seja o menor possível, fazer esse balanço. Dentro do HPCC Systems, uma plataforma desenvolvida pela LexisNexis, que é uma plataforma para lidar com Big Data. E seguiremos 3 métodos principais para determinar esse número ideal de clusters dentro do projeto. Sendo ele o Elbow Method, que ele roda múltiplas iterações do algoritmo de caminhos, calcula a distorção entre os clusters e busca esse ponto de inflexão, esse cotovelo, que seria a menor diferença de erro para o menor número de grupos. R-Squared, que calcula o desvio do modelo, justamente esse erro do Elbow. E Silhouette Coefficient, que ele mede a iteração, a distância interna entre os clusters e a distância externa entre clusters, de modo a calcular a eficiência, a exatidão do algoritmo. Agora, neste momento, a gente está na fase do teste inicial do Camin's e criação de algoritmos. É um projeto que ainda está no meio, deve acabar em maio, junho do ano que vem. E, no momento, está nessa fase de teste inicial do Camin's e criação dos algoritmos de estimar o número de dos K grupos. Os dados a base de dados é Chicago Crimes, é um dataset que contém todos os registros de crimes cometidos na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, desde 2001 a 2021, fornecendo dados como coordenadas, localização, tipo de crime, hora, descrição. Então, esse que é a base de dados que a gente vai utilizar no estudo do Camin's. Como resultados parciais, no momento a gente tem um algoritmo funcional capaz de determinar o erro efetivo, o R-Squared, de cada processo e a gente elaborou um algoritmo para simular o Elbow Method. Ainda será mais bem desenvolvido, mais visual. A gente não consegue determinar esse Elbow efetivamente. A gente tem os dados, mas não consegue determinar esse Elbow, mas isso deve ser feito até o final do ano.
Por fim, obrigado. Queria agradecer a Fundação Masolini pelo financiamento da bolsa.